Meus queridos, amados irmãos, nós estamos aqui de volta para trazer aqui um tema para nossa meditação nas Escrituras Sagradas. Nós queremos trazer aqui uma palavra sobre o arrebatamento, a volta de Jesus. Isto está baseado no texto de Mateus, capítulo de número 24, e o versículo 3, que diz assim: estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa é uma grande pergunta que sempre o homem tem feito. Quando será o fim do mundo, o fim dos tempos? Esse texto, Mateus 24, ele é um texto profético. É bem verdade que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. A Bíblia tem um total de 31.103 versículos. 8.352 são versículos proféticos que falam acerca da volta, do fim dos tempos. Logo, a Bíblia é um livro que traz resposta para esta pergunta: quando será o tempo do fim? E essa pergunta, ela tem várias respostas na Bíblia. E nós queremos aqui trazer pelo menos 4 delas. São inúmeras. Aqui não está todo o assunto, mas nós queremos tratar aqui sobre 4 pontos sobre a volta de Jesus. Primeiro eu quero falar sobre o que está escrito lá em Timóteo, capítulo 1, capítulo 4 e o versículo 1, que fala da apostasia. Esse é um grande sinal da volta de Jesus. Nunca houve tantos ensinos de que apontam que estamos em tempos de apostasia. Isto tem levado muitas pessoas. Isso tem causado um esfriamento na doutrina da Bíblia. Nós estamos vendo uma doutrina hoje completamente vulnerável, uma doutrina hoje completamente... Nós estamos vendo hoje uma doutrina completamente compatível com todas as inovações que o mundo está vivendo. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios. A Bíblia está dizendo aqui: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A apostasia, ela é um dos sinais dos finais dos tempos que indicam a volta de Jesus. Olhando bem para o nosso cenário, existem muitas pessoas que se apostaram da fé. O que era errado, hoje já não se prega mais. Aquilo que era, aos olhos dos homens, escândalo, hoje já não se prega mais. Aquilo que era abominável aos olhos dos homens,
já não se prega mais. O homem de hoje, ele foge desta doutrina que traz a verdade absoluta para uma geração completamente caída e abominável aos olhos do Senhor. O segundo tema que eu quero trazer para esta mensagem sobre o arrebatamento. Nós estamos falando sobre os sinais que apontam a volta de Jesus. O segundo o amor se esfriará. O amor de quase todo mundo se esfriará. Isto está em Mateus, capítulo 24 e o versículo 12. Mateus, capítulo de número 24 e o versículo 12, que diz assim: Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A Bíblia diz: ai daquele que chama o certo de errado, que chama o bom de mal e o mal de bom. Nós estamos vivendo uma época de troca de valores. A imoralidade, a sensualidade, a depravação são assuntos esquecidos pela nossa sociedade. Nós estamos vivendo uma transformação constantemente de inovações que estão vindo, derrubando, desfazendo os bons costumes. Existe uma mensagem nas cartas escrita por João em Apocalipse que traz e apontam vários estágios da igreja. A igreja, as 7 cartas do Apocalipse, elas mostram vários estágios que vai passando a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Essas igrejas, elas apontam fases da igreja. A última carta, a igreja de Laodiceia, ela traz uma mensagem para a igreja atual. Por quê? Porque é a última carta, é a última mensagem, é a última advertência que a Bíblia está apontando para os estágios da igreja. E esta última carta, que é a de Laodiceia, ela tem uma mensagem atual, uma mensagem para os nossos dias, que apontam, de fato, uma importância a ser observado. Porque e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a tudo quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te, e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, estarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Essa carta, eu queria destacar em rápidas palavras aqui, só essa parte. O 17 diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olhando bem para os estágios da igreja, a igreja do primeiro século, do segundo e assim sucessivamente, nós estamos vivendo o que nós podemos dizer de uma igreja rica, abastecida, uma igreja poderosa, que é a igreja dos nossos dias. A carta endereçada à última igreja, a igreja de Laodiceia, ela está abordando exatamente isso, a riqueza, o poder que aquela igreja tem, porque eles diziam: como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha a soberba que a igreja de Laodiceia tinha. Não tenho falta de nada. Isto me lembra a parábola que Jesus falou daquele homem que tinha uma vinha e que a sua vinha produziu o dobro. E ele disse: agora o que eu faço? Não tenho como estocar, já sei. Eu vou derribar os meus celeiros, construir outros maiores. Depois eu estocarei toda a minha produção e sentarei e direi: alma, come e bebe, porque tu tens em abundância. Aí Jesus fecha a parábola dizendo: louco és tu, homem, porque Deus te pedirá a tua alma e o que tens para oferecer. Aqui eu faço uma aplicação para nós. A igreja, a missão da igreja é buscar armazenar tesouro no céu. E isto se armazena em obediência, em zelo pela doutrina, em zelo pela palavra, em zelo pelas coisas sagradas de Deus e também fazendo a vontade do Senhor, evangelizando, pregando e anunciando o evangelho. Isso nós precisamos estar atento, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo a época final. Mas eu quero trazer aqui um outro ponto sobre o tema da nossa mensagem. É: a ciência se multiplicará. Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outras, e a ciência se multiplicará. Olha, muitos correrão de uma parte para outra. Isto faz alusão ao transporte de aviões. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nós estamos vivendo uma época onde a ciência tem se multiplicado. Os computadores, todos os objetos, eles se tornam mais modernos. A ciência é um assunto que aponta a volta de Jesus.
a ciência se multiplicará. Nós estamos vivendo este tempo onde a ciência tem se multiplicado. A ciência tem surpreendido o homem moderno. Nós estamos vivendo uma época onde cada dia surge mais uma tecnologia nova, vindo assim este cumprimento do que Daniel está dizendo, que nos finais dos tempos, e tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Quando Daniel estava escrevendo esse livro, não havia qualquer tecnologia, não existia celulares, rádios, não existia computadores, não existia algo que ele compreendesse o que seria a tecnologia. E isso aponta exatamente para os nossos dias, e a ciência se multiplicará. Daniel está descrevendo um assunto que ele não sabia, mas como a Bíblia é inerrante, infalível, a Bíblia é uma revelação de Deus para o homem, a eternidade de Deus revelada para o homem através da Bíblia, Deus estava revelando para Daniel que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Eu quero só fazer aqui uma aplicação dizendo: logo, quem é digno de receber honra, glória, não são os homens em relação a este cumprimento. Quem é digno de receber honra e glória é o nosso Deus, que já tinha profetizado que iria acontecer. Logo que está profetizado, tudo isso irá e está acontecendo nos nossos dias de hoje. O outro e último ponto desta mensagem é: o Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Isto está em Mateus capítulo 24 e o versículo 14. Mateus 24 e o versículo 14. O Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Nós estamos vivendo este cumprimento. Nunca o Evangelho chegou tão longe como hoje. Através de quê? Através das redes sociais, através da mídia, das redes sociais, da pregação nas redes sociais. Este Evangelho tem chegado em lugares longínquos, lugares inacessíveis. Muitas vezes os livros são limitados a uma língua, a televisão é limitada a um povo, o rádio é limitado a uma região, mas as redes sociais, ela alcança o mundo. E esse cumprimento nós estamos vivendo. Olha, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Você sabe que às vezes você publica algo na sua rede e de repente tem uma curtida do outro lado do mundo, do outro lado do planeta. Pessoas que estão em áreas inacessíveis, muitas vezes onde não tem televisão, mas tem um celular. E através das redes sociais, o Evangelho tem chegado aos confins da terra.
Este cumprimento nós estamos vivendo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Nós estamos vivendo um cumprimento dos sinais. Nós estamos vendo guerras, fome, pestes, terremotos, falsos profetas, aparência de paz, epidemias, apostasia, o avanço da ciência. Nós estamos vendo as guerras trazendo alusão à volta de Jesus. Tudo está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. E para finalizar, eu quero lhe dizer: se volte para Deus, se volte para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de Jesus, a sua obra no Calvário. Esta foi a obra expiatória feita para a remissão dos pecados dos homens. E que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.